Olá, muito boa noite, como estão todos? E mais uma vez disse olá. Então, como estão? Vão indo? Olha que os números hoje aumentaram. Já é preocupante. Aumentaram um bocadito. Alguém viu quanto? Ainda não vi, tenho que ver antes de me deitar. Aumentaram um bocadito os números. Já me está a preocupar porque estamos no dia 18, já estamos há 15 dias em confinamento, em desconfinamento e aumentaram os números de mortos e de infectados. Isso é mau. Portanto, temos que começar outra vez a ter cuidado. Eu disse sempre a terem cuidado, não é? Temos que ter mesmo cuidado, que é o facto do distanciamento e de usarmos máscara quando estamos muito perto das pessoas e a falar com as pessoas e não facilitarmos. Porque se vamos facilitar, então isto vai ser uma rebaldaria e o país não está para rebaldarias nenhumas, não é? Portanto, vejam lá. Vá, toca a corneta. Toca lá a fazerem. Abraço também, Manuel Lopes. Toca a fazer partilhas, vá. Que é para as outras pessoas se lembrarem que estamos com elas. Porque algumas podem nem responder, mas elas sabem que estamos com elas, está bem? Estamos na 58ª Jornada de Oração. Queres ver que eu agora não disse bem? Mas é a 58ª ou nona? 58ª. Oitava. Nona. 59ª. 59ª Jornada de Oração. Então os maiores fãs não estão a fazer... Olá aí, Luísa. Os maiores fãs não me dizem. Isto é que é... maiores fãs. 59ª. Está bem, pronto. Já vi. Agora sim. Agora já sei. Haviam logo de escrever 59ª antes de eu começar a dizer alguma coisa para não dizer tanta asneira. E uma escreveu 59ª mesmo. Aumentou muito os citados e os ventilados. Olha, isso é mau. Os citados. Os citados de quê? Olha, eu não percebi. Ai, os ventilados, fico muito triste se aumentou. Eu não tenho visto nada porque eu agora estou um período sem ver para depois fazer uma análise mais profunda. Mas vocês vão vendo, não é? Porque é mau. Eu digo-vos sinceramente, é mau. E era o meu receio e lá está. Como sempre, quando eu tenho receio e acabou-se. Se aumentar a partir de hoje, portanto, eu acho que é hoje que faz 15 dias, daqui a 15 dias nós vamos ter a certeza das coisas, mas é bom fazer-se cuidado e pronto, não precisa dar sempre máscara, mas pelo menos quando estão em contacto uns com os outros, por favor, usem a máscara e não levem as mãos aos olhos e lavem as mãos com Dove, com sabão, com coisa, não precisam estar sempre a coisa, põem água com um bocadinho de coiso e lavam as mãos assim e isso já resulta. De resto, se vocês fizerem isso, se vocês fizerem isso, acho não, e quase tenho a certeza que vocês ficam protegidos, não precisam estar com muitas coisas, porque começam todos com muitas coisas, a energia negativa apodera-se de uns lugares e de outros lugares, e como se apodera de uns lugares e de outros lugares, o que acontece é realmente nós ficamos afinizados com aquilo que não devemos, neste caso, não é? Há uma maior afinidade nossa ao vírus, não acham? E temos que cortar essa afinidade. Olha, afinizamos-nos com coisas boas, não é? Eu penso que sim, eu acho que nós nos devemos afinizar. E eu sinto mais no meu contacto com as pessoas, eu não contacto com muitas pessoas, mas com as coisas sinto quando há perigo ou quando não há perigo. E vocês também têm que começar a pôr a vossa sensibilidade, a vossa percepção toda a funcionar para vocês saberem realmente, para vocês perceberem realmente quando estão em perigo, está bem? Hoje temos aqui muitos fãs. Eu já descobri porque é que vocês são os maiores fãs.
Vocês, os que são os maiores fãs, são aqueles que fazem partilhas. Certeza absoluta. Vocês todos fazem partilhas, não é? Portanto, partilhem o direto, que é para a gente, mesmo que venham aquelas pessoas mais más, a gente não se importa nada com essas pessoas. Importamos com todos, claro, mas não se importamos assim no sentido de elas serem más, não faz mal nenhum. Então, vocês partilhem, e que é para outras pessoas que às vezes precisam de uma palavra amiga e que a gente pode pensar que até nem está a fazer nada de útil, mas pode servir para essas pessoas despertarem, o que é bom para todos essas pessoas despertarem, e para elas próprias despertarem. Prontos, mas há que fazer cuidado, há que fazer muito cuidado. Se os números aumentaram, só vou ver no fim de semana, é que eu vou ver. Porque eu quero ver, estar um tempo sem, como tenho estado, sem notícias, e ver então se o perigo é ou não é, e depois eu logo transmito a minha opinião. Mas acho que vocês devem fazer atenção e terem cuidado, de modo a que não sejam contaminados, não é? E de modo a que não adoeçam, porque eu não quero que vocês vão para o ventilador, não acham? E as minhas fichas, por enquanto, ainda não dão para trocar de uns para os outros. Portanto, vamos a ter juizito, porque estou rouco, estou e não sei bem porquê. Mas estou um bocadito rouco hoje. Eu havia de ir ao otorrinologista por causa disto das alergias, para ver se está tudo bem. Porque vou uma vez por ano, e este ano ainda não fui. Mas também vou lá e ela enfia-me uma coisa pelo nariz, e por a coisa que estiver infectada eu fico logo infectado. Enfim, são as coisas da vida. Mas com a conversa depois vocês veem. Ó, Carla, fica atenta e vê depois se eu continuo rouco, porque eu às vezes não tenho a noção que estou um bocadito rouco. Então, eu gostaria muito que vocês se protegessem, porque não gostaria de receber mais notícias de ninguém de vocês, está bem? Já basta estarmos a receber mais notícias do mundo inteiro, não é? E de alguns países que ainda continuam teimosamente a pensar que estão acima de todos. Isto é uma questão das pessoas pensarem que estão acima de todos e da lei. Até pensarem que estão acima da medicina, mas ninguém está acima de ninguém. As pessoas são todas iguais e ninguém está acima de ninguém, não é? Uns podem, os seus caminhos não se cruzarem, não haver um cruzamento nos caminhos, e safam-se, portanto não apanham o vírus. Outros, sem querer, cruzam-se os caminhos e apanham o vírus. E uma vez, desculpem, mas tenho que abrir a boca. E uma vez que eu estou a ver que isto, pelo que eu percebi, porque foi o que me disseram, não sei porque não vi as notícias, mas só aumentou realmente o número de ventiladores, aumentou o número de pessoas ventiladas, e aumentou o número de mortos, e aumentou o número de contágios, já é mau, é muito mau. Pronto. O que eu vi hoje foi que na Madeira as coisas estavam bem controladas. Não sei porque é que não fizeram como na Madeira e acabavam por controlar as coisas, porque nós também temos de ter cuidado com as crianças, não é? Porque está bem que as crianças podem não apanhar assim, mas se começa a apanhar, as crianças é um sarilho de fraldas, não é? Também não estou a ver o país preparado para salvar tantas pessoas, não é? Deus nos livre que nos aconteça como em Itália, não é? Numa proporção menor, mas que em proporção possa ser igual à Itália ou à América ou ao Brasil, sei lá. Todas essas coisas. Deus nos livre, porque Portugal não está minimamente preparado para nada. Portugal tem que ter um anjo da guarda muito grande. Eu acho que o anjo da guarda de Portugal é a Nossa Senhora da Conceição. Temos que pedir a todas as Conceições para elas protegerem. Não sei, mas é. Acho que é a guardiã de Portugal. Então temos que falar com a Nossa Senhora da Conceição. Mas até há aqui uma Conceição, deixa-me cá ver se não há. Olá, Mónica. Hoje também és a maior fã. Partilhas. Susana, maior fã.
Eu ainda não liguei a minha ficha, é lá ao outro lado, tenho que esperar um bocadinho, está bem? É a mudança de tempo que eu estou assim. Acham? Está bem. Olha, está aqui já uma Conceição Ribeiro. Vamos pedir a esta Nossa Senhora da Conceição. Ela tem a obrigação de nos proteger. Não é, meninos? Alguém sabe quem é que é a padroeira de Portugal, a protetora de Portugal? Ou isso assim. Eu acho que é Maria da Conceição, com certeza. Santa Conceição. Há tantos santos e santas. Não deve ser nenhum santo, deve ser uma santa. E temos que falar, já está aqui uma Conceição, que eu estou a ver se aparece outra, porque se for 3 Conceições é melhor. A gente pede logo às 3 Conceições. Então, onde é que está o nome da Conceição? Conceição, faz favor, Santa Conceição, tomar conta de nós portugueses, está bem? Veja lá se faz alguma coisa. Não é só estar aí. Vamos lá ver, então, a ver se alguém respondeu assim. Não é a Conceição. Aumentou números novos e mais mortes, mas também há mais curados e menos nos ventiladores. Houve mais curados. Pronto, já fico mais satisfeito. Boa noite, Laura. Isaura. Ai, que disparate. Isaura, Cristina, muito boa noite. Olha, uma ação aqui também. Outra ação, já está aqui outra ação. Conceição São. Nossa Senhora a Ana Paula Crachá diz que é Nossa Senhora da Conceição. Então as 2 senhoras da Conceição que estão connosco hoje têm que tomar conta de nós todos. E do país e de tudo. Pronto. Eu posso dispensar que vocês não tomem conta dos políticos, já estou a ser mauzico, mas pronto, não tomem conta deles porque eles não precisam tomem conta, mas de resto, tomem conta. É dia 8 de dezembro, eu não disse Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal. Então, Conceição, São, vocês todas Conceições são a Nossa Senhora da Conceição, padroeiras de Portugal, faz favor de proteger. Mas vocês não podem, têm que ser isentas. Só eu é que posso dizer que os outros podem ser, que nós é que não podemos ser. Mas isto é a brincar, claro. Mas não fazia mal a alguns políticos acontecer-lhe assim uma coisa dessas para eles perceberem que isto é muito sério. Porque eles só percebem que é sério quando eles são vitimados por essas coisas, ou uns familiares deles, ou uma pessoa que eles gostam muito. Porque às vezes eles não gostam muito das pessoas, nem dos próprios familiares. Então, um abraço também muito grande, um beijinho, Fernanda Godinho. Então, eu acho que eles às vezes, eu não acho, eu tenho a certeza, só quando lhes chega ao pelo é que eles dão o respectivo valor. E se chegar ao pelo de algumas pessoas a nível mundial, e também a nível deste país, como eles veem, Iris, boa noite, espero que estejas bem. Pelo menos eu acho que deveria estar bem. Posso estar enganado. Então, eu acho que poderia acontecer. Então pronto. Já estão-me a dizer que a riquidão é do pólen. Pronto, já estou mais satisfeito. Desde que não seja cá nenhuma coisa. Obrigada, Isaura. Obrigada por me ter dito isso. Pronto. É assim. Nós. Quando acontece alguma coisa a nós sabemos que temos que tomar. Diolinda Pereira, boa noite. Olha, até diga adeus assim. Olha, hoje a maior fã que é a Det também. A Det Margarida não me disse boa noite a mim, só disse a vocês, estão a ver. Mas eu digo boa noite a ela. Boa noite, filha, como estás? Já não te vejo há muito tempo. Boa noite. Santos, Jorge Santos, Santos Jorge. Então, Susana, diz a Adete que tem que dizer boa noite ao pai. Temos que ser assim, convivermos para sermos uma família todos. Vá. Então, quando acontece alguma coisa a eles, e quando eu refiro a eles é quando acontece alguma coisa a alguém, ou seja, nós muitas vezes só compreendemos as coisas quando passamos por ela ou quando nos acontece a nós. Uma dor de barriga era pouco. Eles tinham que lhe acontecer uma dor de barriga tenho eu. Ora, que disparate.
Então, o que acontece é, quando lhes acontece algumas coisas, aos familiares deles e a eles, então aí é que eles ficam aflitos. E então aí eles ficando aflitos, eles trabalham mais arduamente e já, boa noite filha, como estás? Podias ter mandado um coração, amor, que eu hoje estou muito carente. Uh, uh, Prontos, é verdade, os políticos são todos iguais, diz o Fábio Gil, e eu concordo com ele. Pronto, assim já estou mais conformadinha. Minha filha já mandou um coração grande. E ela também mandou. Eu às vezes também preciso do vosso mimo, não se esqueçam, não é só eu mimar-vos. Eu também preciso do vosso mimo. E às vezes uma imagem bonita, uma palavra bonitinha, dá muito bem. Portanto, uh, então, quando acontece alguma coisa a eles, eu já reparei durante estes anos que vivo aqui, quando lhes acontece alguma coisa a eles, é realmente é que eles se preocupam. É que eles pensam como têm que resolver isto rapidamente. E eles encontram a solução. E essa é a verdade. Enquanto não lhes acontecer a eles e aos familiares deles, eles não têm tanta preocupação, têm alguma preocupação, porque têm que ter, mas não têm uma preocupação muito grande. É verdade, pimenta no rabo dos outros, para eles é um refresco. Então, o que acontece? Acontece que realmente tem de haver aqui a própria natureza, mas isto não está bem dentro da natureza, não é isso? Mas tem de haver aqui algo, tem de haver algo para que alguns deles e alguns familiares, então, espera só. Porque houve uma pessoa que telefonou e não devia, mas eu já disse que estou em direto. Mas espero então que pronto, está tudo bem, não está? Toma a ver, isso é assim porque o direto foi interrompido aqui, mas eu não o parei, deixei continuar. Prontos, então olha, Cristina, é assim mesmo, eles podiam dar umas quedas valentes, não, mas algumas quedas, porque assim eles iam aprender, e ao aprenderem, não é? E ao aprenderem, eles lutavam muito mais rapidamente para arranjarmos uma solução. Mas, infelizmente, às vezes é preciso mesmo acontecer alguma coisa a eles, a quem tem força e poder e quem tem influência no mundo, é preciso acontecer alguma coisa a eles, aos familiares deles, para eles perceberem exatamente que têm que fazer, que têm que fazer, que têm que fazer, que tem que acontecer alguma coisa a eles. Eu não estou a desejar mal, vejam lá, eu não estou a desejar mal a ninguém, mas na perspectiva racional, é só quando realmente lhes toca a elas algumas coisas, a essas pessoas que de alguma forma têm a força e o poder para comandarem, para afinal que de alguma forma os nossos líderes, que, como nossos e como estando-nos a respeitar, deveriam ter, mas já está tudo a funcionar. Já está o direto a funcionar. Ele foi interrompido, mas agora já está. Olá, Fernando, boa noite, como estás? Então, o que acontece é que, se acontecesse alguma coisa a esses líderes mundiais, eles apanharem o vírus, eu tenho a certeza que rapidamente eles arranjavam uma vacina. E por isso, olha, se tiver que acontecer alguma coisa a eles, antes a eles que ao pai dos meus filhos, não é? Que sou eu, antes a eles que a mim, não é? Então, para eles compreenderem
que realmente isto é um assunto sério, para eles levarem as coisas mais a sério. Porque, embora possa haver mais curas, mas isto só se consegue ver ao fim de uma semana, todos os dias não, porque depois as pessoas não coisam. Embora só, espero bem que seja antes, Deus nos livre que se for só for daqui a um ano. Então morre muita gente, então aquele número que paira na minha mente e que eu não digo a ninguém, então isso acontece. E isso é muito mau. Era muito mau o primeiro número acontecer. Muito mau. Mas mesmo muito mau. Sinceramente, era muito mau mesmo. Então, olá Paula. Então, o que acontece? Acontece é que infelizmente as pessoas às vezes precisam que passe pela vida delas as coisas para elas compreenderem e tomarem logo atitudes positivas, atitudes criativas, atitudes resolutivas, de resolverem os problemas rapidamente. Porque isto é um problema que tem que ser resolvido rapidamente. As pessoas têm que ter uma maior consciência de como isto como isto flagrou no mundo e a sua Constituição, o estudo completo da sua Constituição, da sua mobilidade e de como realmente é mesmo o verdadeiro, a verdadeira forma como se contagia. Então, então, o que acontece é nós precisamos das verdades para nós podermos perceber o que é que temos mesmo que fazer. Porque uns dizem que é pelas superfícies, outros dizem que é por isto, outros dizem por aquilo. Eu, desde o princípio, que eu acho que não é nada disso. É assim como estão a dizer e realmente as nossas mãos são coisa, porque nós tocamos em tudo e tocamos e depois fazemos assim como eu faço, é horrível, mas é verdade. Mas a nossa boca e o nosso nariz e os nossos olhos são realmente portas, são as verdadeiras, principalmente o nariz e a boca são as verdadeiras portas de entrada. Pelo nariz vai direto aos pulmões, pela boca também vai para os pulmões, mas também pode ir para o estômago. Se for para o estômago, ainda bem, porque aquilo, o ácido não mata nada, porque aquilo não é um ser vivo. Destrói-os e acabou-se. Mas é verdade, e não deixa de ser menos verdade, que é importante nós termos algumas certezas para não andarmos aqui com dúvidas e andarmos todos em pânico. Porque vocês reparem, se está uma caída, as pessoas vão mesmo. As pessoas já entraram em pânico com este confinamento, mas se está uma recaída, eu garanto-vos a vocês, vai ser muito trágico, no sentido de que as pessoas vão ficar muito mais revoltadas. E não há, depois, um controle. E depois é assim, as pessoas que são importantes na vida, não é? Para governarem os países e governarem as nossas vidas, darem-nos diretrizes para nós governarmos a vida, se elas não se fizeram respeitar, nessas alturas, pois há uma tendência do povo não respeitar essas pessoas. E esse é o meu grande receio. E com toda a razão e com toda a justiça. Porque quem não quer ser lobo não lhe veste a pele. E se as pessoas quiserem ocupar cargos na sociedade, cargos que realmente para ganhar mais dinheiro, por exemplo, o dinheiro que ganham nos bancos, é realmente... é realmente os administradores. É realmente... é uma coisa vergonhosa. Eu não diria se fosse noutro país qualquer, mas neste país é uma coisa vergonhosa. As pessoas haviam de ter era vergonha. Porque afinal de contas, nós agora, então, como nós, por exemplo, nos nossos bancos, nós acabamos por pagar a fatura. Não é justo, porque quando precisamos dos nossos bancos, nós pagamos-lhes muito. E eles estragam as nossas vidas. Os bancos estragam a vida de muita gente. Emprestam, vendem o dinheiro muito caro e estragam a vida de muita gente. Portanto, não, e têm lucros fabulosos. E tudo o que neste momento tem lucros fabulosos deve-se ter muita atenção, porque são pessoas que não têm respeito pela sociedade que necessita das coisas para viver. É preciso haver muito respeito. Em vez de darem tanto dinheiro aos bancos para eles se financiarem, baixassem o IVA. Afinal de contas, deram mais dinheiro aos bancos de que custava baixar o IVA à luz, à água e à eletricidade. Olha, também não estou a entender.
Não entendo, sinceramente não entendo. Tenho que estudar melhor o assunto para depois conversarmos, nem que seja noutra página que eu tenho, que vou começar lá por em funcionamento, que se chama Caça ao Voto. Vocês não se esqueçam, façam todos depois gostos, porque eu de lá vou falar muitas coisas a nível político, com a certeza de saber. O que não só, porque vou perguntar a políticos. Olha, o Fernando, aqui o Fernandinho está a dar muitas informações, leiam o que ele está a dizer. Então, o que acontece é que as pessoas têm que ter, não se justifica tanto dinheiro para os bancos, não se justifica porque há outras coisas primárias, por exemplo, os bens essenciais, que eu acho que a luz que é, até a própria internet não havia de ser 23%, porque a internet hoje não é um luxo, hoje é uma necessidade. Não porque estou a fazer estas jornadas de oração, mas é uma necessidade para maior conhecimento. Até a internet e outros meios de comunicação, como os telemóveis, assim, tanto, não deveriam pagar tanto de IVA. Eles ganham fortunas. Então o Estado ou põe os preços mais baratos, e então cobra esse IVA, mas com os preços muito, muito baixinhos, que eu gostava de ver, ou então faz pagar a essas empresas, faz pagar o IVA, mas não é nós a pagarmos. Pagam as empresas. Olha, não foram pôr nos jogos da Santa Casa da Misericórdia, que não tinham nada a pôr no tempo anterior a este, o imposto de selo de 20%. Eles queriam um imposto de selo de 20% nessas empresas. Eles queriam um imposto de 20% nessas empresas, mas são essas empresas que têm que pagar, não é o povo, porque calha sempre ao povo. Afinal de contas, eu chego à conclusão que um país é ser governado, olha, não é difícil. Com as calças do meu pai eu sou um homem. Pior é que as minhas. Serei um homem ou não? Aí é que está. Então o povo paga tudo. Então também tem que ter direito. Isto é uma coisa estranha. Temos de fazer no final das jornadas de oração, vamos fazer uma novena por estes políticos todos para ver se eles ganham juízo. Juntamos um grupo de pessoas e fazemos uma novena. 9 dias ali, à mesma hora, encontramos, oramos só por eles, que é para ver se eles me ganham juízo. Então eles assim a governarem, eles não fazem sacrifício nenhum, pelo contrário, são os mais bem pagos, eles são bem pagos. Houve países bem mais ricos do que o nosso, em que os políticos prescindiram de metade do seu ordenado e alguns 2 ou 3 meses de ordenado, sem ordenado. Aqui não acontece isso. É triste. Porque se eles fizessem com os impostos ainda, se preparassem o país para o pior, para alguma coisa pior que possa vir por aí, e para isto, opa, ainda era aceitável e concordável. Mas agora, preparar-se a si próprios para aquilo que não se devem preparar, que é preparar-se a si próprios para aquilo que não se devem preparar, que é abandonar um povo, isso é muito mau, isso é pior do que uma ditadura. Ao menos a ditadura é fingida, é hipócrita. A ditadura pronto, é fingida, é hipócrita. A gente sabemos que é uma ditadura, que sabemos contar. A democracia não pode ser fingida e hipócrita, porque senão é muito mau. Isso é mesmo muito mau. Olha, sabem como é que os católicos dizem quando é assim? Que Deus se amercei de nós. Agora digo eu também. E as outras religiões também dizem isso, certamente. Pronto. Eu não sei, o Fernando Freitas diz aqui uma coisa que não deixa de ser verdade. Mas olha que eu não sei se não estamos piores do que aí. Não estamos piores em mortes. Não estamos piores em coisas. Mas estamos piores nos nossos direitos. Vocês aí têm direitos e foram-lhes dados esses direitos que aqui não são dados esses direitos. Portanto, não sei até que ponto é que nós estamos melhor aqui em relação aos impostos que aí. Porque aí podem pagar muitos impostos, mas são-vos dados muitos direitos. Vocês recebem
subsídios, recebem muitas coisas, e nós aqui, os nossos subsídios às vezes é 20 e 30 euros, isso não dá para governar uma casa nem coisa assim. E o estar de baixa também tem que estar um tanto de tempo de baixa para ter direito a 60% ou 75% do ordenado. Isso não é bem assim. No fundo de desemprego também não pagam o fundo de desemprego todo, pagam uma percentagem. E aí pagam, pelo menos pagam bastante melhor do que aqui. Está bem, vocês aí também, prontos, enfim, cada lugar é um lugar. Não vão haver, Carla Ferreira, não vão haver, não vai haver assim um grande meio de subsistência. E é realmente preocupante. É preocupante porquê? Porque há pessoas que vivem mesmo do seu ordenado e não podem ir além daquilo. Também nunca lhes permitiram progredir, outras não quiseram progredir, e a verdade é que, faltando o seu ordenado em casa, faltando o seu ordenado em casa, as pessoas passam mesmo dificuldades, a sério, passam mesmo muitas dificuldades. Uh, é verdade, mas Portugal sempre foi assim. Portugal é por ciclos. Tem um ciclo que é mais ou menos bom, que é uma paz ou uma felicidade balofa, é criada para iludir as pessoas. Portugal está a viver mesmo como no tempo dos reis, em que as pessoas pagavam impostos para os reis fazerem uma vida para o clero, a nobreza, o povo é que pagava para eles fazer uma vida fausta, e o povo passava fome. Isso é verdade, passava mal. E é o que nos está a acontecer. Já no tempo do fascismo foi assim. Então, o que acontece? O que acontece é realmente as pessoas começarem a ter uma maior consciência, as pessoas começarem a ter uma maior consciência das coisas. E isso é que é muito importante. Olá, Alina. Muito boa noite. Portanto, agora sim, já tenho a minha ficha ligada. Demorou hoje um bocado mais nos outros dias, mas ficou ligada. Agora tenho a minha ficha ligada. Vamos cá ver. Nós temos mesmo que pensar seriamente nas coisas, e cada um de nós tem que tomar uma atitude perante a sociedade. Já vos falei muito do vosso desenvolvimento pessoal, de como poderiam conseguir determinadas coisas, mudando na vossa vida determinadas coisas para terem uma vida melhor e para compreenderem melhor a vida enquanto estão na Terra, que isso é o essencial. Para mim é o essencial viver-se na Terra, viver-se bem, viver-se a aprender, mas viver-se, viver-se, não sobreviver, mas viver. E podermos até ajudar uns aos outros, ajudar-nos uns aos outros, podemos nos ajudar uns aos outros, todos, sem exceção. Os mais fortes devem sempre ajudar os mais fracos e não chular os mais fracos. Essa é a grande questão. Porque isso espiritualmente, até na nossa própria espiritualidade mínima, isso tem uma influência muito nefasta quando nós não tomamos essa atitude. O melhor é tomar. No campo da humanidade, se não tomarmos essa atitude, não conseguimos viver em humanidade, não conseguimos ser uma sociedade, uma comunidade equilibrada. Há sempre diversos problemas que vão acontecer, e problemas às vezes bastante graves. Mas o que é que isso tem a ver? Tem a ver, que é muito importante, é dessas atitudes, é dessa forma em que nós nos tendemos perante o caminho da nossa vida, que a vida se torna mais difícil para nós ou um pouco mais fácil para nós. Portanto, se depende de nós, somos nós que temos que fazer, não é mais ninguém que tem que fazer. Então, cada um de nós consiga fazer aquilo que tem que fazer. Outra das coisas importantes e que nós devemos ter sempre, sempre em conta é: nós realmente temos que compreender que num determinado aspecto a nossa vida vai sempre continuar. Continua de uma maneira que muitas vezes nós não sentimos ou não queremos sentir, e continua muitas vezes de uma maneira que nós não nos lembramos. Nós viemos de lá, de algum sítio, do espaço, nós viemos aqui aprender e voltamos para lá, e temos que
depois voltar para cá outra vez para continuarmos o nosso processo de aprendizagem e de evolução. E às vezes é bom que todos se esqueçam e não se lembram, porque isso é uma prova que todos nós temos que passar para o nosso amadurecimento e para o nosso crescimento, porque se nós se lembrássemos muitas coisas em determinadas áreas, cada um de nós tem uma perfeição que não passa pela cabeça de ninguém, mas noutras áreas somos uns verdadeiros falhados. Ora, evidentemente, se nós nos lembrássemos do nosso passado espiritual, o que acontecia era uma coisa muito gira como esta. Nós agarrávamos às áreas em que somos quase ou que somos semi-perfeitos e esquecíamos as áreas que somos muito imperfeitos. E o que nos interessa em cada reencarnação, em cada nascer de novo, o que nos interessa também deixar o nosso legado na Terra são as nossas memórias. Temos que deixar coisas, temos que deixar os atos mais positivos, as palavras mais positivas, a ação mais positiva, porque só assim é que nós conseguimos evoluirmos nós e passarmos uma imagem passarmos uma imagem que fala mais do que muitas palavras. Uma criança a sorrir e uma criança a chorar. Por mais que nos digam que a criança a chorar é de alegria, nós temos uma tendência normal que essa criança está a chorar de tristeza. Se virmos a fotografia da criança a sorrir, todos nós vamos dizer que ela é alegre e é feliz. E, no fundo dessas crianças, muitas vezes há uma grande tristeza, enquanto naquela que está a chorar pode ser um sinal evidente de uma grande alegria. É estes pequenos pormenores que nós temos que começar a observar, temos que começar a ver, e por trás dessas imagens nós temos que perceber exatamente o que está a acontecer, porque só assim é que podemos compreender. E como uma imagem vale mais que 1000 palavras, nós devemos olhar para as imagens que nos intuem e que nos toquem a nós maior alegria e maior liberdade e que aumenta a nossa autoestima. Não devemos olhar para imagens, como a ver os filmes também é assim, não devemos olhar para imagens que têm uma influência nefasta em nós e baixam a nossa autoestima e muitas vezes impede-nos a nós de caminhar. É como os acontecimentos em si, também não devemos olhar para aqueles acontecimentos que são maus, às vezes horríveis, não é? E ficar com eles muito tempo na nossa mente, porque senão vamos nos afinizar com essa parte dos acontecimentos, e ao afinizar-nos acontece que também logo há uma alteração no nosso estado de vida e no nosso estado de espírito, e nós acabamos por cair em situações que já temos capacidade para não cairmos. É bom sempre nós termos em consciência que a vida não tem qualquer sentido se fosse o princípio e o fim aqui e tudo acabasse. Não faz sentido essa hipótese de vida, mesmo aqueles que se dizem ateus, não faz qualquer sentido, porque se for por isso, não há uma grande justificação para tanta infelicidade. E não há uma justificação também para tanta felicidade, digo-vos já, porque as coisas estão em desequilíbrio. E o que nós temos que fazer, o que nós deveríamos fazer, era lutar todos pelo equilíbrio. Mas para isso temos que começar por nós próprios, temos que ser nós próprios a nos equilibrar. Muitas são as almas que partiram, porque não se chamam alma. Alma é aquilo que faz a junção do corpo com o espírito. É que a alma, o meu corpo tem alma, tem vida, porque eu estou ligado ao meu corpo. Aquilo que acontece a muitas pessoas que desencarnaram ou que chegaram ao fim da sua jornada terrena é que elas muitas vezes se assustam por se ter esquecido, e muitas delas ficaram algum tempo a mais na Terra sem aprender, e depois sentem-se desenquadradas. E aí sim, há um comportamento como se elas fossem vivas, como se elas vivessem num corpo, embora elas já não vivam num corpo. Existe um comportamento idêntico, por um período de tempo também é certo, um período de tempo limitado. Mas, em alguns casos, pode ser um período de tempo bastante longo. E o que se pretende,
O que cada um de nós pretende é não ficar períodos de tempos longos, agarrado a qualquer coisa, agarrado, por exemplo, ao passado, às coisas más que aconteceram. Nós temos que automaticamente, quando vimos uma situação na nossa vida diferente, adaptarmos-nos a ela, tentar logo compreendê-la e tentarmos vivenciar esse momento, tentarmos vivenciar esse momento de forma a que o possamos resolver imediatamente e de forma a que imediatamente nós conseguimos ascender, quer a nível intelectual, que é muito bom, quer a nível mental e intelectual, quer a nível espiritual e material. Todos nós temos direito a ter uma casa, todos nós temos direito a alimentar-se, todos nós temos direito a vestir-nos condignamente. Numa das políticas da democracia, o que deveria de acontecer era sempre que alguém estivesse desempregado, não é? Ou sempre que alguém... No nosso país não nos podemos dar ao luxo de mudarmos de emprego com uma certa facilidade. Porquê? Porque ficamos depois sem dinheiro. Mas há países que estão a estudar a hipótese, e alguns já a cumpriram, de haver sempre vamos lhe chamar subsídio, não me vem agora a palavra, mas um subsídio que é igual para todos, para as pessoas poderem mudar de emprego, estão a uma altura desempregadas, para as pessoas poderem mudar de vida constantemente e não viverem a mesma vida. Evidentemente, Portugal não adotou essa medida porque Portugal não tem condições para adotar essa medida. E o mal das políticas portuguesas e da história de Portugal é que Portugal não assume os seus erros e Portugal não assume as suas carências. E nós às vezes fazemos isso uns com os outros. Nós não somos capazes de assumir quando estamos num momento mais triste, mais desequilibrados, quando estamos num momento financeiro difícil, quando estamos num momento amoroso difícil, quando estamos num momento de relações com os nossos patrões difíceis. Nós optamos muitas vezes pelo silêncio e pela resignação. A resignação não é das melhores coisas para cada um de nós. Não é. De todo, não é uma das melhores coisas para cada um de nós. Então, o que é que acontece? Acontece que nós temos que ter muita calma, muita serenidade e temos que perceber exatamente em não nos resignarmos e em lutarmos sempre, mas sempre lutarmos. Porque é dessa luta, e essa luta é como se fosse um trabalho sempre, um trabalho diário. Essa luta é como sempre nós estivéssemos a trabalhar. Então, porque não é só o trabalho de ir cavar o campo, fazer as contas, assim, há muito trabalho a fazer. E nós, se quisermos trabalhar, nós conseguimos muito trabalho. O nosso próprio trabalho. E nós conseguimos chegar a muitos lugares. Nós não precisamos, de forma alguma, nos desculpabilizar sempre perante uma multidão quando não conseguimos nos desculpabilizar a nós pelas nossas próprias limitações, pelos nossos próprios obstáculos e pelas situações que nós próprios criamos de uma forma consciente ou inconsciente, de uma forma influenciada ou não influenciada, de uma forma conveniente ou inconveniente. Cabe-nos a nós fazer esse juízo, cabe-nos a nós encontrarmos connosco próprios, cabe-nos a nós fazermos alguma coisa pela nossa própria vida e pela vida daqueles que nos cercam. Evidentemente que todos os que vêm à Terra têm uma responsabilidade. E a responsabilidade é de serem, a cada dia que crescem, a cada dia que amadurecem, é serem melhores pessoas, melhores seres humanos, mais compreensivos, mais tolerantes. Os valores morais devem estar sempre acima de. Devemos respeitar de tal forma e usar os valores morais como muitos respeitam e adoram um Deus. Nós temos de fazer isso em relação à cidadania, em relação à sociedade, em relação a nós próprios como seres humanos. Não podemos deixar e não podemos continuar nesta vida a fazer o que temos feito, que é sermos cômodos, é acomodar-nos àquilo que os outros dizem, àquilo que os outros fazem e que nos mandam fazer. Nós temos opinião, nós somos seres exclusivos, somos seres individuais. Acreditem que somos seres muito inteligentes, mas alguma da nossa inteligência
para podermos viver a existência atual, tem que estar adormecida. Evidentemente que nós também temos, através do livre-arbítrio, a oportunidade de algumas dessas experiências que tivemos serem despertadas e nós fazermos uso delas. Mas para isso, lá está, nós temos que fazer um trabalho, pelo menos, de crença na própria individualidade e de crença na própria coletividade e de crença no próprio mundo. É verdade que eu gosto de pensar no sentido humano sem pôr a espiritualidade, mas é verdade que a espiritualidade é a nossa origem. Nós somos, quer queiramos, quer não, todos somos espíritos encarnados. Encarnamos diversas vezes. Já passou pela vida de muitas pessoas que noutras existências já se deram bem e que agora se estão mal, e outras que se estão mal e que se deram bem. Mas há ali pontos em comuns que eles têm que limar, e é por isso que eles se encontram, e é por isso que eles fazem as suas lutas, ou desenvolvem o amor, e é por isso que eles se conseguem consertar e conseguem evoluir. Evidentemente que custa mais à própria ciência admitir a espiritualidade. A espiritualidade não é só o espiritismo codificado por Allan Kardec, é toda a espiritualidade da religião católica, a espiritualidade das próprias seitas, a espiritualidade dos adventistas, todos têm uma espiritualidade. É como outrora, há um tempo atrás, vos expliquei, o tronco e as raízes é o amor, o resto são os filhos do amor. E cada um vai com os filhos do amor, de modo a perceber exatamente como é que o amor, como quer abraçar o amor. Evidentemente que os ramos da árvore, o tronco é único e é para todos. Os ramos da árvore que estão mais próximos da terra são aqueles que têm uma espiritualidade mais materializada. Os ramos da árvore que estão mais elevados são os dos mais responsáveis que podem haver. Por isso é preciso termos essa consciência e cada vez mais é preciso metermos essa consciência. Além de mais, o mundo tem recebido informações por muitas portas e por muitos caminhos da autenticidade da própria espiritualidade. Até porque essa espiritualidade é comum a todos e é comum também a outros seres que, não tendo um corpo como o nosso, têm um corpo mais fluídico e têm algum contacto com a Terra e de vez em quando observam como vai o movimento da Terra. É por isso que muitas vezes sou levado a dizer que às vezes somos uma espécie de laboratório em que algumas experiências estão a ser feitas por seres mais inteligentes para eles poderem também progredir. Mas, com isto tudo, ninguém tem o direito de fazer mal a alguém, mesmo estando a passar por algo que é necessário passar para aprendermos e para evoluirmos. Mesmo assim, imagina que tem que se cruzar uma pessoa no nosso caminho para nos provocar determinados dissabores, para nós despertarmos e compreendermos melhor o sentido da vida. Essa pessoa não é condenada e nem pode ser condenada por nós por fazer isso, porque está a fazer algo para a nossa própria evolução e para a evolução dela. Agora, a forma como essa pessoa faz vai ser tida em conta. E é aqui que muitos falham nas suas missões, falham nas suas tarefas, se não quiserem considerar isso como missões, são tarefas. Falham nas suas tarefas porque querem pôr o cunho daquilo que elas de pior têm e não o cunho daquilo que elas de melhor têm. Houve muita gente, e há muita gente nesta terra, que já tirou a vida a outras pessoas por uma questão de haver ali um desequilíbrio e ter-se que pôr o equilíbrio. Então, essas pessoas são pessoas muitas vezes elevadas, que uma parte delas está adormecida,
é de uma elevação que não passa pela mente de ninguém. É verdade que essas pessoas não se podem muitas vezes lembrar para poderem fazer o seu ato. Mas essas pessoas são castigadas pelas leis da Terra e devem ser, porque é assim toda a problemática que existe na espiritualidade e na Terra é que tem de haver regras, tem de haver leis universais. E as leis universais não podem ser alteradas pelo homem conforme ele acha que deve ser alterada. O homem não pode alterar. E o que é que faz o campo político? O campo político muitas vezes altera as leis universais, não as respeita e, assim, em vez de as dar a comunidade e a sociedade, ajuda-se a si própria. E isso é um erro fatal, porque existem regras que têm que ser cumpridas por todos. Até os próprios movimentos da própria Terra, até os próprios movimentos dos planetas, até os próprios movimentos do universo têm regras, porque se essas regras forem cortadas, cria-se o caos, a destruição, extingue-se por completo a raça humana e outros estados da espiritualidade. Isso não pode acontecer de maneira nenhuma. Por isso, eu ontem vos dizia, o mundo não vai acabar nestes próximos séculos. Nós não vamos ser extinguidos nestes próximos séculos. Nós, um dia, depois de muitos séculos, podemos ser extinguidos aqui para dar lugar a uma nova criação. Isso é totalmente diferente. Nós temos aqui para aprender, temos aqui para apreender também todos os acontecimentos que já se deram na Terra, mas não estamos aqui para sofrer. Quem apregou aos 4 ventos, ou aos 7 ventos, como costumam dizer, que estamos aqui para sofrer, é errado. Nós estamos aqui para aprender. O sofrimento é uma consequência da aprendizagem, porque cada um de nós tem um método de aprendizagem, e há métodos de aprendizagem que são de grande sofrimento, mas são escolhidos por cada um de nós, são escolhidos pelos que querem atingir o seu objetivo. É uma responsabilidade deles, não é de mais ninguém. Enquanto as pessoas não se consciencializarem, para já que são muito inteligentes, uns são muito espertos, mas que todos são tão diferentes, mas que todos são tão iguais, quando não compreendermos isto em sociedade e na individualidade, nós demoramos muito mais tempo a chegar lá. Existem pessoas neste momento na Terra que viveram na Terra há 20 e 30 anos e que não se estão a adaptar à Terra por causa disso. E o que é que acontece? Essas pessoas vão-se embora mais depressa. É por isso que muitos jovens estão a desaparecer da face da Terra. Não em Portugal só, mas em todos os países do mundo. Para que voltem outra vez, tiveram essa experiência muito rápida e voltam outras vezes já integrados. Enquanto não percebermos que existe aqui uma conjuntura de uma vida que não é só a vida terrena, também não percebemos a nossa própria origem, a nossa própria espiritualidade. E a dificuldade que todos nós temos de compreender, a grande dificuldade que todos nós temos de compreender a vida é por causa disso mesmo. É por causa de realmente nós não termos a consciência e não darmos a hipótese, não é, dessa nossa origem, de onde nós viemos e para onde nós vamos. Nós voltamos ao ponto de origem. Eu costumo dizer para que todos os que desencarnam sejam encaminhados para hospitais espirituais, que são hospitais paralelos aos nossos, para escolas espirituais, que são escolas paralelas, mas não são, a matéria não é igual, e para a pátria espiritual, porque é na pátria espiritual que nós vamos tomar as resoluções das coisas boas e más que fizemos, ou seja, das coisas em que fomos criativos e em que fomos destrutivos. É aí que se dá o nosso encontro. É aí que nós próprios depois nos confrontamos connosco e é aí que nós próprios decidimos se voltamos a nascer de novo, a tomar um novo corpo, um novo nome, uma nova família
um novo país, conforme a necessidade que temos de evoluir numa determinada área. E por isso mesmo é que agora também já começam a nascer seres espirituais que, ao tornarem-se humanos, que são os nossos netos e alguns dos nossos filhos, vêm mais espiritualizados, vêm mais sensibilizados, trazem uma maior sensibilidade e vêm mais sensibilizados para o crescimento e para a harmonia na Terra, para o desenvolvimento da própria Terra e de todos aqueles que habitam a Terra, para o desenvolvimento da própria espiritualidade. E hoje vimos crianças, muitas vezes achamos problemáticas, mas são crianças tão inteligentes e que sabem, têm um sentido de perdão tomaríamos muitos de nós termos, têm um sentido de compreensão e de compaixão que tomaríamos muito de nós ter. E essas crianças às vezes têm 3, 4, 5, 6, 7 anos. Começam a ser mais problemáticas se não forem compreendidas a partir dos 13, 15 anos. Então aí começam a ser mais problemáticas, aí ou podem piorar, ou a hipótese de melhorar é sempre 70%. Por isso nós devemos ter atenção às diferenças que existem em todos os níveis ao nosso redor, independentemente da nossa aceitação ou não aceitação, existe uma coisa que é primordial, é a nossa compreensão. Nós temos que observar, temos que compreender e temos que enxergar mesmo de verdade as coisas como elas são. E não é logo afastar-nos ou rotularmos essas crianças, esses seres humanos, que são nossos irmãos de qualquer forma, porque se têm um corpo igual a nós, podem estar em patamares diferentes. E nós temos que respeitar esses patamares, porque um dia somos nós que vamos passar por esses patamares. E é por isso que, e eu penso e quase que sinto, que o Mestre, quando esteve na Terra, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E há outra coisa que ele disse, que é muito importante. Todas as seitas, todas as religiões, mas todas as filosofias, dizem as coisas dos seus mestres, então, mas vão sempre, muitas delas vão buscar o mestre, que foi Jesus. Um político, um revolucionário, um homem futurista, um homem até excêntrico na sua visão, porque ele tinha uma visão excepcional, porque no tempo em que ele veio, Deus era um Deus vingador, e ele foi o único que veio e pôs o Deus vingador num Deus de amor. E foi ele que nos deu as indicações perfeitas que nós somos parte integrante de Deus e Deus é parte integrante de nós. Por isso cada um de nós tem a sua cota de responsabilidade para conseguir levar a sua vida em equilíbrio e tranquilidade. E há outra consciência que nós temos. Isto realmente é uma passagem. Nós não temos o controle desta passagem. Hoje estamos aqui, amanhã podemos não estar. Por isso não vale a pena cultivar o conflito. Não vale a pena cultivar o desconforto. Não vale a pena chorar-se compulsivamente sobre um acontecimento que nós não conseguimos obter ou um acontecimento que nos prejudicou. Vale a pena refletir, vale a pena entrar em si próprio, vale a pena silenciar-se e, sobretudo, tem de haver uma consciência, tem de haver uma compreensão, tem de haver em nós uma abertura maior do que aquela que nós temos consciência no momento atual. Não podemos nos insurgir só porque os outros se insurgem. Quando nos insurgirmos e nos indignarmos, que seja por causa da nossa paz, do nosso bem-estar. Quando incomodam a nossa paz e o nosso bem-estar, independentemente de quem seja, nós devemos reagir, não com violência, mas com a nossa indignação. E temos que mostrar que estamos magoados. Temos que dizer: magoaste-me,
seja dizer isto ao Presidente da República, seja dizer isto a uma autoridade, seja dizer isto a um pai ou a uma mãe, seja dizer isto a um filho ou a uma filha, seja dizer isto a um dos irmãos ou a uns amigos. Quando se é magoado, temos que dizer, magoaste-nos. Mas primeiro temos que compreender porque é que a pessoa nos magoou. Temos que compreender e vermos nessa compreensão se não fomos nós que provocámos essa mágoa, pelo nosso silêncio, às vezes pela falta de encontro de ideias, às vezes por falta de paciência de nos aturarmos uns aos outros. Portanto, cabe-nos a nós corrigir-nos, não cabe a ninguém corrigir-nos a nós. Nós, por exemplo, quando cometemos uma barbaridade muito grande na sociedade, temos a justiça, temos os tribunais, eles condenam-nos. E eles têm regras próprias. E eles condenam-nos para quê? Para que nós possamos estar um tempo em clausura e possamos aprender alguma lição. Porque se não aprendermos, acontece com muitos presos americanos que estão presos uma vida inteira e depois chegam no dia da sua liberdade, aqueles que podem ser livres, porque muitos deles são condenados à morte, o que não acho de todo bom. Não acho mesmo, e na minha opinião pessoal acho horrível, porque ninguém tem o direito de matar uma pessoa, porque então está a ser pior do que essa pessoa. Se a pessoa tirou a vida a alguém, agora vou eu tirar a vida a essa pessoa. Não, não. Isto, olho por olho, dente por dente, foi no tempo de Moisés, Jesus, o Mestre Jesus, disse para todos, não pode ser olho por olho, dente por dente. Ele disse, quem nunca fez nada de mal, que atire a primeira pedra. É assim, há coisas tão históricas, tão psicológicas, tão antropológicas, que nós observarmos a própria Bíblia, mesmo tendo consciência que ela está alterada, há frases, há momentos e há acontecimentos que dão para nós tirarmos grandes lições. Mas não é analisarmos a Bíblia ao nosso gosto, à nossa forma, é analisar, como não é analisar o Corão ao nosso gosto, à nossa forma, é analisarmos com racionalidade, com amor, com humanismo e vermos realmente o que naquele tempo se estava a passar. Por isso é que esses livros são todos livros históricos, não são aquelas coisas que se fazem muitas vezes nos julgamentos, por exemplo, nos Estados Unidos, a pessoa põe a mão na Bíblia e diz que jura dizer a verdade e só a verdade e nada mais do que a verdade. E isso nunca deveria acontecer. Isso era uma das coisas que as pessoas haviam de tirar. Porque a Bíblia é um livro histórico, é um livro que nos dá muitas informações. Dá-nos informações boas e informações más. E nós só temos que ir buscar a elas algo para aprendermos, não algo para aprisionar. A Bíblia não foi construída, é o livro mais lido e mais publicado e mais estudado do mundo. Não foi construída para ser, nem o Corão, não foram construídos para impor. Foram construídos para informar, para que as pessoas se libertem, sejam mais elas, sejam mais responsáveis, sejam senhoras de si próprias, mas sabendo sempre que têm que respeitar uns aos outros. E por isso, lá está o segundo mandamento. Amai, fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam a vós. Ora, se cada um de nós fizesse aos outros aquilo que nos queríamos que fizéssemos a nós, a violência diminuía, a incompreensão diminuía, a guerra diminuía. Parece tudo uma utopia, mas não é. Porque se um começa um rastilho de pólvora só, se um acende o fósforo, o rastilho começa a arder. E a bomba rebenta. E é assim que se muda uma sociedade. Tem de haver um que tem que acender o fósforo e acender aquele rastilho. O resto, depois vai acontecer todo naturalmente, ninguém precisa de desejar o acontecimento em si. E a prova disto é esta grande pandemia. Começou talvez com um estudo. Começou um pouco inconscientemente, porque já existia há vários tempos esta forma virosa, mas não existia tão elaborada. E é aqui que
houve um aproveitamento para se elaborar, mas esqueceu-se que isto ia tornar-se global. Atrevo-me a dizer que quem fez, fez bem feito, porque quis mesmo que se tornasse global. E também atrevo-me a dizer que não acredito que na Terra não haja uma vacina para este vírus. Ela só não é apresentada porque só algum país se atrevesse a apresentá-la nestes meses que decorreu a pandemia, evidentemente que daria muito nas vistas, mas não creio, e vê-se muitas complicações, não creio de todo que não haja já uma vacina que possa ser e que no tempo certo eles vão a apresentar. E vocês verão, porque é mesmo assim, porque eles sabem que estão a correr riscos enormes. E é por isso que eu comecei a dizer, quando lhes começar a tocar a eles, vocês vão de reparar que quando veio a gripe das aves, chamada gripe das aves, que foi um vírus feito em laboratório, também veio logo de imediato a vacina, não demorou muito tempo. Portanto, estas coisas só nos fazem consciencializar a nós todos, fazem-nos consciencializar a nós todos uma coisa muito importante. É que um grupo de homens ou de mulheres unidos podem destruir completamente o mundo. E nós precisamos começar a estar com cautela. Essa coisa de haver as apps que, se tu tiveres o vírus, faz nas são coisas para controlar. Não são coisas para nos ajudar. O homem tem a tendência nata de fazer coisas para controlar. O homem quer se controlar a si próprio. E isso não pode ser. Muita gente diz, mas ajuda. Ajuda sim, senhora. Mas a ajuda que dá não é superior ao estrago que vai dar a longo prazo. Ou a curto, a médio e longo prazo, desculpa. É médio e longo prazo. Não, de maneira nenhuma. Há anos atrás falava-se que haviam-se criar uns chips para pôr em cada um de nós para que todos. E isso neste momento está a acontecer. De uma forma diferente. Daqui a 2 ou 3 ou 5 anos, o máximo, nós vamos ver que isso é uma realidade. Nós não somos cães nem gatos. Somos seres humanos. Somos seres encarnados. E temos direito à nossa liberdade e ao nosso livre-arbítrio. E é aqui, muitas vezes, silenciosamente, a espiritualidade funciona. É aqui que, muitas vezes, aquilo que muita gente despreza, é aqui que, muitas vezes, isso que é desprezado atua em cada um de nós e atua na humanidade, em todos os habitantes, sejam eles homens, mulheres, crianças, sejam eles o reino mineral, vegetal, animal, humano e espiritual. A espiritualidade atua silenciosamente nesses momentos em que o homem perde o controle e a espiritualidade, através de outros homens de coração bondoso, vai reequilibrar e através dela própria, através de materializações e de coisas que são mais complicadas, vai reequilibrar o próprio planeta, o nosso próprio habitat. Por isso, o que nós temos que fazer, e todos nós, é termos consciência das nossas responsabilidades. E as nossas responsabilidades são muito grandes. Por isso, digam o que disserem. Às vezes podem ficar muito descontentes, podem achar que não vale a pena, ou que isto que eu possa estar a dizer é balelas, mas não é. Eu tenho dito muitas coisas que foram consideradas balelas há muitos anos e que, com o tempo, nós vimos sempre essas coisas acontecer. Não sou mais nem menos que ninguém, mas tenho uma maior consciência e, além de ter uma maior consciência, sou uma pessoa que sou muito atenta e que vejo as reações, estudo as reações do ser humano, seja aquele que está ao meu lado, seja aquele que está longe de mim e que eu nem sequer conheço. Basta o ver, basta olhar. Muitas vezes sei que o nosso presidente nos mente, sei perfeitamente que o nosso primeiro-ministro nos mente, sei que os deputados compactuam com o governo, vê-se até aqueles que muitas vezes são por nós
e defendem os nossos direitos, nós vimos com o tempo que eles estão a defender os próprios direitos, porque nota-se, e isto é muito simples, é saberes olhar para alguém e veres o que sai da essência deles. E logo vês se eles estão a falar a verdade, se estão a falar mentira. E muitos deles na televisão, até jornalistas que estão a dar notícias às vezes, eles sabem que aquela notícia que estão a dar não é a verdadeira. Mas esse é o trabalho que lhe mandam fazer e eles fazem. Mas há muitas formas de nós denunciarmos as situações. Se não nos queremos dispor, se não nos queremos expor, podemos fazê-los de muitas formas muito diferentes. Há mil e uma forma de nós denunciarmos as situações, e há mil e uma forma de nós nos indignarmos, há mil e uma forma de nós mostrarmos a nossa mágoa sem nos expormos. Porque, evidentemente, que a surpresa é o melhor caminho para a vitória. E ganha-se uma guerra, e seja qual for a guerra, ganha-se uma guerra, ganha-se uma guerra fazendo isso mesmo. Ganha-se uma guerra pela surpresa. O elemento, o fator surpresa é sempre aquele que faz ganhar uma guerra. Portanto, ganhamos a nossa própria batalha e a nossa própria guerra através da surpresa. E agora vou passar à oração porque já disse muitas coisas. Portanto, cada um de vocês sabe como a oração funciona. É fazerem vocês, aproveitarem estes momentos que estamos juntos para sermos mais fortes, para resolvermos os nossos próprios problemas e para termos disponibilidade para ajudarmos os outros de alguma forma, nem que seja mentalmente. Para ajudarmos os outros países, os outros homens, as outras mulheres e as outras crianças, ajudá-las a encontrarem-se consigo próprios. Não queremos impor nada a ninguém, porque todos somos. E é uma coisa engraçada, que a família do Círculo de Fraternidade chama-se mesmo o Círculo de Fraternidade como família, por causa de não haver esta análise desta forma que se faz na Terra e que se faz noutras famílias. Esta é uma família por excelência de fraternidade, em que tenta que todos os membros da sua família, sejam bons ou sejam maus, encontrem-se a si próprios e encontrem o seu próprio equilíbrio. É só isto que vos tenho de dizer. Bondosos seres espirituais, que por esta terra andais sobre outra forma, que caminhais por todos os lugares, que tendes a noção exata daquilo que está a acontecer neste momento na Terra e a acontecer com cada um de nós. Nós vos invocamos neste momento, nesta hora e neste segundo, para que nós sejamos banhados pelo vosso conhecimento e pela vossa sabedoria e pela vossa bondade. Para que despertem em nós todos os sentimentos positivos, todos os sentimentos criativos, todos os sentimentos resolutivos. Para que saibamos ter mais paz e mais serenidade, para que saibamos meditar, para que possamos trabalhar o nosso lado mais negro e possamos transformar o nosso lado mais negro num pouco mais claro e para podermos alimentar o nosso lado brilhante e de luz. Nós sabemos e temos consciência que somos duplos, porque nós somos os únicos seres nesta Terra em que conseguimos amar e odiar ao mesmo tempo. E vós o sabeis. Muitas vezes o nosso ódio é superior ao nosso amor. Há alturas que o nosso amor é superior ao nosso ódio. E nós andamos neste desequilíbrio. Nós precisamos de se equilibrar. E é por isso que vos pedimos, anjos, guardiões, deuses e deusas, universo. É por isso que vos solicitamos a vós que de alguma forma cada um de nós seja tocado no seu interior, no seu âmago, naquilo que é mais profundo
e de todas as experiências passadas e presentes, possamos trazer o melhor de nós para a comunidade, para a sociedade, para o país, para os continentes e para o mundo, para todos os homens, mulheres e crianças. Nós só podemos dar o que possuímos. Se estivermos em equilíbrio, nós transmitimos equilíbrio. Se estivermos em guerra, nós transmitimos a guerra. Pois é aqui que também vos invocamos, para que despertais o nosso equilíbrio, para que nos ajudais, porque vós não podeis fazer por nós, para que nos ajudais a despertar o nosso equilíbrio, para que nos ajudais a despertar aquilo que está em nós, de bom, de construtivo, para todos termos um raio de ação muito maior no que concerne a sermos mais humanos, mais justos, mais compreensivos, mais inteligentes, mais sábios e, sobretudo, sermos fraternais de verdade uns para com os outros. Solicito também a vossa presença nos hospitais terrenos que precisam da vossa presença para que os administradores dos hospitais sejam intuídos de modo a que possam pôr os hospitais funcionais, principalmente os hospitais que recebem a maior parte do público, a maior parte. Precisamos que o nosso Serviço Nacional de Saúde e muitos Serviços Nacional de Saúde sejam os seus líderes intuídos de forma a que usem essa arma contra todos os inimigos invisíveis, como é o caso deste vírus. E precisamos que haja um despertar nos nossos cientistas, naqueles homens e mulheres que de bom coração e boa alma, ou seja, boa vida e boa mentalidade e conhecimento, possam rapidamente resolver os problemas sem olhar aos lucros, mas olhar à vida, ao se preservar a vida humana e ao não haver tanto sofrimento físico, porque já temos o nosso sofrimento moral, intelectual e o nosso sofrimento de essência. Nós precisamos nos libertar. Nós precisamos muito da amizade. Mas a amizade sois vós, amigos espirituais. Vós sois os nossos verdadeiros amigos. Sois os nossos verdadeiros pais e mães. Sois a essência do amor, e a essência do amor é o elemento mais poderoso. Poderoso no sentido que tem muita força. É o elemento de maior força que existe aos nossos olhos, aos nossos sentidos e à nossa existência. Evidentemente que não podemos só solicitar a vossa presença. Todos os lares têm de ser visitados. Os ambientes dos lares às vezes estão desequilibrados, precisam de ser consertados. Há muito trabalho a fazer. Todos nós podemos fazer uma parte. Mas vós tereis que nos auxiliar e acompanhar para que nós possamos fazer a nossa parte. E também há a nós vos solicitarmos para vos agradecer, para mostrar a nossa gratidão, porque não basta nós dizermos vos agradeço. Nós só vos agradecemos quando nós começamos a incitar uma mudança em nós. Então, que seja essa mudança incitada em todos os segundos. E se cairmos e se cairmos e não conseguimos continuar a mudança, tenhamos a força, a coragem e a persistência de a retomarmos. Por isso, a minha maior gratidão para vós, infinito universo, para vós, amigos espirituais, para vós, anjos, arcanjos, e para vós, deuses e deusas. A minha gratidão para com a própria Terra, para com todos os elementos da Terra e para com todo o universo. A minha gratidão para cada homem, cada mulher e cada criança que habita este planeta Terra, porque é o conjunto de todos que faz com que seja possível nós nascermos de novo. Nós fazemos esta passagem.
nós crescermos e desenvolvermos-nos, nós evoluirmos. Por isso, a minha mais profunda gratidão para tudo e para o todo. E pronto, a 59ª, a 59ª, a 59ª, a 59ª jornada de oração está feita, está terminada, vai continuar ainda em alguns países que ainda não se iniciou, noutros já se iniciaram, por isso a nossa gratidão também por isso, por haver esta união bonita e para nós para nós sabermos realmente sabermos ser gratos até para connosco próprios e para com todos. Faça um desejo muito grande. Quem estiver doente, que ao menos seja aliviado e, se possível, curado. Quem estiver desempregado, que ao menos arranje um emprego e trabalhe e seja remunerado condignamente. Para quem já tem trabalho, que respeite o seu próprio trabalho. Para quem não tem um príncipe ou uma princesa, para que encontre o seu príncipe e a sua princesa. Mas lembre-se sempre, seja quem for, para se encontrar um príncipe ou uma princesa tem de haver muito respeito. Sobretudo respeito e compreensão. E um não pode querer dominar o outro. Para aqueles que ainda vivem uma pobreza material muito grande, para que lhes possa ser acrescentada, para que possa ser acrescentado não o sofrimento e a pobreza, mas possa lhes ser acrescentada a pequena riqueza que eles têm, porque dessa riqueza, que às vezes é tão interior e tão genuína, dessa riqueza nascerá a riqueza e o sucesso a nível material e já não sobrevivem, passam à fase de viver, que é isso que eu gosto no ser humano, que gosto que eles vivam e não sobrevivam. Para cada um que está em desentendimento, seja com o que for, eu desejo que entre rapidamente para quem está desorganizado, entre em organização, para quem está em guerra, entre em paz. Os meus desejos, a minha bênção da energia infinita, a minha bênção, e é o meu desejo enorme e sinceramente, muito sinceramente, eu tenho a certeza que estas jornadas de oração estão a contribuir em muito para a evolução de muitas pessoas, por isso é que eu digo, porque eu ainda não cheguei a algumas pessoas que quero chegar, não cheguei, tenho que chegar. Quando chegar eu digo, por isso mesmo depois de agora terminarmos, não se esqueçam de, nem que seja amanhã, partilharem mais uma vez este direto para chegar a essas pessoas. Umas santas boas noites, durmam todos bem, dão-me só um minuto que eu vou jantar, depois eu falo com algumas pessoas. Mas agora tenho de ir jantar porque eu estou extremamente hoje cansado. Agora fiquei extremamente cansado. Santas boas noites para todos e nunca se esqueçam, eu vos amo muito. Espero ser retribuído nesse amor. Mas se não for, não tem importância, porque eu não vos deixarei de amar. E gosto muito de vocês e da vossa presença. Bem-haja e as bênçãos possam ser criadas por mim e emanadas para vós, pois que assim seja. Até amanhã, à mesma hora. Mais 10 minutos, menos 10 minutos. Já sabeis. Tudo bom para vós.